Oi, gente, bem-vindo a mais um podcast. Hoje iremos falar sobre o racismo e preconceito. Então, assim, a gente não pode resumir o preconceito a racismo, porque visto que o preconceito pode ocorrer de várias outras diferenças, assim como gênero, local ou origem e orientação sexual, porém, o racismo é uma forma de preconceito e, como as outras formas, se manifestam de diversas maneiras, fazendo vítimas todos os dias. O preconceito racial, ele não é exclusivo somente no Brasil, vendo que o maior ou menor escala, todos os países que foram colonizadores e colonizaram apresentam em algum grau índices de preocupação racial contra negros, ou seja, no caso de países colonizados, nativos daquele local, também é importante ressaltar que uma ação de preconceito somente é considerada racista quando há uma utilização sistêmica e baseada em uma estrutura de poder e dominação contra a etnia da vítima, né? Então, assim, no Brasil, as causas do racismo podem ser associadas principalmente ao longo da escravização de povo e de origem africana e a tardia abolição da escravidão, que foi feita de maneira irresponsável, pois não se preocuparam em inserir os escravos libertos na educação e no mercado de trabalho, resultando em um sistema de marginalização que perdura até hoje, né, até nos dias atuais. Além do racismo explícito, né, casos de racismo estrutural praticado nas escolas, um exemplo disso é a discriminação contra os cortes de cabelo ou penteados como um black power. Tanto meninas quanto meninos, eles sofrem por causa disso, né? Porque as pessoas insistem ter esse preconceito junto com elas, né? Porque assim, acho eu que racismo, esse negócio de você ter esse tipo de preconceito com a pessoa, não nasce com você, vai de onde você é criado, da forma que você é criado. Então é muito disso também, né? Então, infelizmente, crianças negras, adolescentes negros, até adultos que são negros, eles realmente sofrem por esse processo. Pessoas não são contratadas por conta do tom de pele ou por conta do penteado que tá usando, um black power. Enfim, são diversas coisas que na nossa sociedade, infelizmente, isso acontece dia a dia. E a gente tem que abrir a nossa mente, ter uma cabeça mais aberta, sabe? Mas, infelizmente, a gente tenta evoluir, tenta seguir pra frente, mas, infelizmente, parece que quanto mais a gente dá um pé pra frente, a gente tá dando 10 pés pra trás, né? Infelizmente, né? Mas, enfim, o caso de racismo, eles chamaram a atenção dos brasileiros por envolverem pessoas famosas ou terem sido compartilhadas nas redes sociais, né? Então, assim, podemos destacar o caso do goleiro Aranha, né? Que então é um jogador do Santos, que em 2014 ele foi chamado de macaco por vários torcedores do Grêmio, após o time sofrer uma derrota. E eu lembro desse dia, eu acho um acúmulo do absurdo, uma pessoa falar isso pra uma outra, né? No caso do goleiro, eles gritaram isso, eu achei uma coisa muito feia. Acho que assim, você não deve xingar ninguém de nenhuma forma, entende? Acho que assim, nenhum ser humano deve se comparar com algum animal. Enfim, eu acho que assim, as pessoas têm que ter uma mente mais aberta, evoluir a cabeça, sabe? Parar de pensar no passado, que a gente passou, o que as outras pessoas passaram, entende? Sabe? Esquecer um pouco. Não ficar comparando, falando que você é isso, que você é aquilo. Gente, vamos crescer, tentar evoluir, entendeu? Porque quanto mais, que nem eu falei, quanto mais a gente tenta andar pra frente, nós tá andando 1000 vezes pra trás. Parece que as coisas não vão parar de se repetir. As pessoas não querem evoluir, querem voltar pro passado, só pode. Que é isso o que está aparecendo, né? E também queria falar que houve também em 2015 uma ocorrência de discriminação racial em uma loja de grife lá na Rua Augusta, em São Paulo, em que um menino negro, né, ele é um filho adotado de um cliente branco, que ouviu uma atendente que ele
que ele deveria sair do lugar que ele estava, daquela loja de grife, né? Que ele deveria ter saído, que não podia ficar ali onde que ele estava. E eu achei o cúmulo do absurdo também, porque assim, todos nós, não importa se é branco, se é pardo, se é índio, se é negro, não importa o que for, não importa a raça, não importa isso. Isso nem existe, entendeu? A gente tem o direito de estar onde a gente quer, onde deve estar. Então assim, só porque a pessoa é negra, uma criança é negra, ela não pode estar ali, entendeu? Então as pessoas têm muito isso, né? Que os negros, não estou falando eu, mas algumas pessoas já disseram isso. Porque trombadinha é negro. Porque traficante é negro. Gente, não existe isso. Tem tanto traficante branco, pardo. E vocês que não enxergam isso, colocam nas suas cabeças que, sabe, uma coisa nada a ver. Então eu acho assim, isso, o cúmulo do ridículo, não é nem do absurdo, é do ridículo mesmo, uma pessoa fazer isso. Entende? Só porque o pai é branco e o filho é negro, qual é o problema? Entendeu? Qual é o problema? Vamos evoluir, gente. Vamos parar com essa mente fechada, sabe? Essa mente lá do século XVIII. Vamos parar com isso. Nós não estamos na lei da escravidão. Ninguém aqui é escravizado. Graças a Deus, né? Porque senão... Infelizmente, gente, o racismo é recorrente e essa notariedade negativa de certos casos ainda representa uma pequena parcela do racismo brasileiro, né? E nesses casos, as vítimas somente foram reconhecidas, amparadas e levantaram suas opiniões públicas contra a discriminação social porque elas haviam pessoas instrutivas e amparadas por um Estado social que as permitiam a ter voz, né? Então, assim, eu me pergunto assim, e os casos de racismo que nunca apareceram na mídia, né? E os casos de pessoas ofendidas, discriminadas, violentadas e mortas nas periferias, nos interiores, sabe? Por quem representavam do Estado e por civis. Esses casos ainda são inúmeros e devem também chamar a atenção da população. Sabe, a gente tem que dar voz para as pessoas, para elas poderem falar tudo o que está sentindo, porque eu tenho certeza que muita gente sofre de racismo e tem medo, sabe, de acontecer alguma coisa, tem medo de que aconteça alguma coisa, porque muita gente já morreu por conta do racismo, porque é negro, muitas pessoas já mataram por causa desse preconceito. É difícil, mas é a realidade nossa, é o mundo em que vivemos. E tá mais certo que a gente tem que a luta, sabe? Que nem houve um caso, né, lá nos Estados Unidos, esse ano ainda. Então, eu não me lembro exato o mês que aconteceu, não me recordo, mas nos Estados Unidos, todo ano, tem esse negócio de racismo lá, né? E aí, tinha um cara que se chamava George, né? E ele era americano e negro, né? E ele andava pela rua, né? Enfim. Aí, deu de cara com a polícia viu ele, enfim, parou ele. Um policial meio que colocou as pernas em cima do peito dele, né, achando que ele era um criminoso, né, por que será, né? E, enfim, isso aconteceu. Infelizmente, o George, ele foi pro hospital, ele acabou falecendo, né, por conta da pressão que o policial colocou no peito dele, do peso, né, que colocou. Infelizmente, ele morreu por conta de um preconceito de um policial branco, né? É difícil, mas a gente... é como eu tô falando. A sociedade tem que abrir os olhos. Não adianta falar assim que é só as pessoas que não enxergam. Eu acho que assim, todo mundo tem um tipo de racismo, todo mundo tem um tipo de preconceito,
pode ser pequeno, pode, mas a gente tem que trabalhar nisso. A gente tem que tentar abrir mais os olhos, nem tem que ser aos poucos. Vamos tentar enxergar, entendeu? É isso, gente. Beijos. Até a próxima.